que foi que aconteceu? Saiu uma matéria aí no Estadão, inclusive o próprio Eduardo Bolsonaro traz, que falava o seguinte, que o coronel Cid, assessor de Bolsonaro, diz ser leve trás de Alan dos Santos. Estranho. Aí o Eduardo fala o seguinte, ó. De novo, tentam criar ar de crime onde não há nenhuma irregularidade. Lava-jatismo. Técnicas lava-jatistas. Se o público tem se interessado mais pela mídia alternativa, aqui chamada de bolsonarista, é sinal de que a imprensa tradicional vem errando em algo. Deve ter alguma coisa errada. Saudade de governos que investiam milhões na imprensa, né? Eduardo deu aquela cutucadinha de leve, mas vamos ver o conteúdo da matéria. Coloquei isso aí, só 3 parágrafos das coisas que eu acho interessante. Depois a Veja replicou, depois teve isso, aquilo, outro. Aí você vê que levantamento do Estadão identificou que 11 canais do YouTube sob investigação por suspeitas de propagar atos antidemocráticos com o objetivo de oferir lucros cresceram 27% no número de inscritos. Meu Deus, gente, cresceu, o canal cresceu. Entre o dia 1º de março e 30 de junho, que foi o período crítico, que muita gente ficou em casa, sem trabalhar, com mais tempo de assistir vídeo. Foi nesse período que se concentraram as manifestações contra o Supremo e a favor de uma intervenção militar, parte delas com a presença e discurso belicoso de Bolsonaro. Que discurso foi esse? Porque eles poderiam colocar, né, qual foi o discurso de Bolsonaro. Não. Usam adjetivos para tentar criminalizar o presidente e os apoiadores. Aí eu pergunto nesse primeiro parágrafo, tem algum crime? Os canais não podem crescer, né? Crescer 27% aí não pode. Se crescer mais do que 17%, na verdade são 17,23%, é o limite. Mais do que 17,23% é crime, quem determinou essa regra foi o jornalismo brasileiro. Chutei um número, né, que esse pessoal é assim. Aí depois fala o seguinte, ó. Coronel Cid, leve trás de Alan dos Santos. O inquérito sigiloso de mais de 1.100 páginas revela os elos e a convivência harmoniosa da Secretaria de Comunicação da Presidência com os youtubers do Gabinete do Ódio. Primeiro, quem tá falando que existe um Gabinete do Ódio? Mais uma vez, eles vêm com essa história. Segundo lugar, inquérito sigiloso, 1.100 páginas. Como o Estadão teve acesso ao inquérito que é sigiloso? Como eles tiveram acesso ao inquérito que é sigiloso? Tá aprendendo realmente. É Sérgio Moro que tá trabalhando no Estadão agora? Até no Estadão o Sérgio Moro tá trabalhando. Cara, é inacreditável. O cara tá trabalhando em todos os locais. Ou então ele tá fazendo... deve ser os cursos que ele tá fazendo. Acho que é o curso. O Sérgio Moro deve ter lançado um curso de lava-jatismo. Como fazer, né? Montar um ministério da propaganda. E aí foi sinal no Estadão. Anyway, o que é que diz, né? Trabalhando junto ao gabinete de Bolsonaro, assessor especial Técio Arnaldi e coronel Mauro César Barbosa Cid, ajudante de ordem do presidente, são os interlocutores do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos dentro do Palácio do Planalto. A troca de mensagem entre o coronel e o blogueiro é frequente, segundo a interceptação da PF. Meu Deus, gente, eles conversam. No dia 6 de maio, por exemplo, Alan cita a decisão do STF que intima ministros militares a depor. Olha só, se lembra que mandou depor debaixo de vara? Isso aí que foi a matéria do dia. Sobre a acusação de interferência de Bolsonaro na PF. E afirma, ó, não dá mais. E aí Cid respondeu, tá difícil. Meu Deus! Alan mandou mensagem no WhatsApp falando, não dá mais. Tá difícil. Meu Deus, prendam o Alan dos Santos. Alan precisa ser preso. Não é possível um cara desse solto. É inacreditável. Aí vê, ó. A PF, o mensageiro justificou que foi uma manifestação pessoal sobre a forma como os generais foram intimados, pois, segundo ele, o fato causou um desconforto no meio militar. Mandou depor debaixo de vara. E o interessante é o seguinte, depois esse pessoal, principalmente o Thaís Oyama, lá na Jovem Pan, fica falando o seguinte, não, esse pessoal fica pegando informações privilegiadas disso, daquilo outro, com fontes. Gente, qual é a função do jornalismo se não conseguir fontes? A Thaís Oyama escreveu um livro, em teoria, sobre os bastidores do governo. De onde que vêm essas fontes? Ela faz jornalismo de graça ou ela recebe um salário da Jovem Pan? Mas não, né? Como o próprio Paulo Figueiredo falou, o cara destruiu. Sensacional. Falou, o problema é que é o seguinte, cara. Hoje o jornalismo, sabe, a população não assiste mais, caiu em total descrédito. O que você chama de jornalismo profissional é só choro. Beleza. Aí, né, já vem lá o pessoal pegando agora na filinha, né? Solta a matéria, vê se não é o lava-jatismo. Você solta o fato na imprensa, repercute,
criminaliza a situação e depois judicializa. Juiz intima Bolsonaro, Ramos, Weingarten a apresentarem documentos sobre monitoramento de redes sociais de parlamentares e jornalistas. Você cria uma imagem de crime ao redor do bolsonarismo e depois você agora começa a judicializar. O cara já é culpado. O cara já é culpado independente do que ele fez. Escola Sérgio Moro de jornalismo. Aqui. Aí você vê, esse pessoal falando um monte de coisa, mas não teve repercussão disso. Isso aqui não saiu na Globo, isso aqui não saiu no Estadão, isso aqui não saiu na Folha. Folha de São Paulo é condenada a pagar 100 mil reais a Luciano Hang por mentiras. A Folha e a jornalista Patrícia Campos Melo foram condenadas a pagar 100 mil Luciano Hang. O Diego aqui nos informa. O processo é referente a uma matéria publicada em 2018, no qual aponta Hang como um dos empresários que compraram pacote de disparo de mensagem contra o PT. É, né? Mas o problema é o bolsonarismo. É o gabinete do ódio bolsonarista. A mídia é uma coisa. E aí, gente, eu quero mostrar 30 segundos. A fala final. É um vídeo 19, vale cada segundo. São 19 minutos, mas eu vou mostrar o finalzinho. Olha só. Vou botar aqui. Ah, mas Paulo, jornalista é diferente de blogueiro. Quem define? É uma carteirinha? É uma decisão burocrática do Estado que agora vai decidir quem tem direito de emitir, quem é o autorizado a emitir opinião? Desde que eles, claro, não sejam considerados extremistas pelo Ministério da Verdade, não é verdade? Aqui nos Estados Unidos não tem essa distinção, não. Eu faço uma pergunta ao ouvinte. Quem tem mentido mais? Quem tem feito mais fake news nos últimos anos? Os blogueiros ou os jornalistas? Qual é a diferença entre a Andréa Sardi, ou Sardi, sei lá, pro Alan dos Santos? Ela fala mal do governo e ele às vezes fala bem? Que diferença é essa, gente? Um lado fala mal do governo, outro lado fala bem. Sabe? Você só é um independente se você falar mal do governo. Você fala bem, passador de pano. Eu sou mesmo, cara. Passo o pano mesmo. E aí, qual o problema? Passo o pano mesmo. E ainda tive que ver aqui, ó. Olha só. Pedro Zambarda, o cara lá que fez as matérias do Ayan. É o ghostwriter da Joyce. Já escreveu um livrinho aí pra Joyce. Pedro Zambarda tá aqui, ó. Alan dos Santos e outros youtubers bolsonaristas ganham 100 mil mensais no gabinete do ódio. Por quê? Porque as pessoas os assistem? Fazendo doações, superchat, live. Meu Deus. É um crime. Prendam Alan dos Santos.